Hora de conversar com Eduardo Barão, nosso correspondente de todas as manhãs, trazendo informação dos Estados Unidos. Ô Barão, primeiro caso da variante brasileira do coronavírus registrado aí nos Estados Unidos. Onde é que foi, Barão? Bom dia. Fala, Carlinha, bom dia para você, para Ellen, para o Sandro, todo mundo no Brasil. Sabe quando tem notícia do Brasil aqui nos Estados Unidos? Carla, boa coisa não é, né? E ontem o Brasil esteve em destaque em todos os noticiários aqui americanos, justamente depois que foi descoberta essa nova cepa, essa nova variante do coronavírus. Foi no estado de Minnesota, o Departamento de Saúde de Minnesota, que anunciou justamente a descoberta dessa pessoa que esteve no Brasil recentemente, um morador da cidade de Minneapolis. Segundo as informações que foram divulgadas, ele viajou ao Brasil antes de ficar doente, e quando chegou aqui de volta nos Estados Unidos, os investigadores do Departamento de Saúde de Minnesota acabaram confirmando que ele estava justamente com essa nova variante do coronavírus. Ele está isolado, está afastado da família para tentar qualquer tipo de problema. Essa nova cepa, conhecida como B11281 ou P1, teria surgido na cidade de Manaus, no Amazonas, que estava ainda com uma situação bastante complicada. A gente se lembra daquela crise terrível, né, em especial envolvendo a falta de oxigênio. E isso acabou coincidindo, né, com a decisão do presidente Joe Biden de não liberar a viagem de turistas brasileiros, não só brasileiros, mas também moradores da União Europeia, do Reino Unido, aqui para os Estados Unidos. Então acabou sendo uma grande coincidência. Havia já a possibilidade dessa nova cepa aparecer aqui, muitos estudiosos falavam sobre isso, e acabou de fato acontecendo. Mas as notícias aqui nos Estados Unidos, fora a aparição da cepa brasileira, têm sido notícias, se não dá para falar que são boas, né, mas são notícias esperançosas. Isso porque o número de casos caiu mais de 20% nas últimas semanas. Também tem caído o número de internações a ponto do estado da Califórnia, que até agora vive lockdown completo, né? As pessoas voltarem a ter uma rotina normal, porque tem lugar nas UTIs, e também uma queda no número de mortos. O que se fala por aqui é que, além de um platô onde o vírus teria chegado, a vacinação realmente agora pegou uma velocidade maior. Ontem o presidente Joe Biden chegou a falar na possibilidade do governo dar 1,5 milhão de doses, o que seria realmente uma mudança no processo que a gente está acompanhando por aqui, que até então estava bastante lento. Interessante isso, né? Já associar a efeito da vacina, essa queda aí, ou pelo menos esse break no número de contaminações. Você tem o número, Barão, de quantas pessoas foram vacinadas até agora? 21 milhões de pessoas, Carla, e contando, e esse número está crescendo muito rapidamente. É claro que os Estados Unidos tem 330 milhões de americanos, né? Ou seja, não tem nem como falar que muita gente foi vacinada, mas eles falam que são duas coisas. Primeiro, a vacinação, claro, mas também que o vírus teria chegado no platô, ou seja, em um lugar onde dali, teoricamente, não passaria. Agora, eles estão estudando, tudo ainda é muito no ar para entender por que está acontecendo essa queda nesse momento no número de casos, no número de internações e também no número de mortos, mas claro que isso é bem-vindo. Quantos habitantes nos Estados Unidos, Barão? 330, né? Isso. Ô Barão, a gente está tendo, né, aqui no Brasil, nos últimos dias, uma discussão muito grande de temos vacinas, falta insumo, a nossa campanha vai andar ou ela vai ter que parar no meio por falta de insumos. A Europa também tem alguns países cobrando laboratórios porque a vacina não está chegando. Essa é uma discussão também nos Estados Unidos, ou o Biden prometeu 100 milhões de vacinados em 100 dias. Essa discussão também acontece por aí ou o estoque por aí é diferente? Então, Sandro, ontem ele aumentou a aposta, né? Porque 100 milhões em 100 dias seria 1 milhão de doses por dia. Ontem ele falou em 1,5 milhão de doses por dia. Aqui a discussão existe também, por exemplo, no estado de Nova York, as vacinas acabaram. Ontem estava prevista o início da vacinação no estádio do Yankee, estádio de beisebol. Simplesmente não rolou porque não tem vacina, né? Então, a previsão inicial lá atrás acabou sendo alterada. Mas o Biden está bastante otimista. Ele disse que vai conseguir dar 1,5 milhão de doses todos os dias por aqui. E aí tem uma explicação. A gente já falou sobre isso aqui da Band News FM. A vacina da Pfizer está dando mais doses do que teoricamente daria inicialmente, cada um dos vidrinhos ali onde o pessoal pega a vacina. O FDA autorizou a utilização de uma injeção, uma
ampola ali, que o pessoal pega a agulha mais fina para pegar justamente até o finalzinho de cada um dos vidrinhos, né? Então, com isso, acredite se quiser, vai ter mais doses à disposição por aqui. Mas, assim, a realidade é a mesma do Brasil, a mesma da Europa. Não tem vacina, neste momento, de forma abundante, não. Está faltando nos estados, mas o presidente está muito otimista que a situação vai mudar a ponto de falar de 1,5 milhão de doses por dia, o que realmente aceleraria demais o processo nos Estados Unidos. Essa aí seria a nossa especialidade, hein, Barão? Esse jeitinho, né? Colocar água dentro do vidrinho do shampoo, né? Puxar água naquele vidrinho no recipiente ali do detergente. Dar aquela apertada na pasta de dente, é isso. Até o final, né? Exatamente. Ô, Barão, mas para além da pandemia, que já é bastante desafio para o Biden aí, ele já começou a tomar pé de fato do governo e ter algumas outras ações como efetivo chefe do executivo por aí. O que ele tem feito? Porque aqui acaba com a gente, o mundo inteiro envolvido tanto nessa política identitária, acaba ficando muito nessa pauta, né? As pessoas começam a falar muito só dessa pauta do Biden. O que ele está fazendo aí de outras ações de governo? Pois é, Ellen, foram 6 dias, né, desde que ele tomou posse, foram 33 ordens executivas. São os decretos, né, que os presidentes assinam no Brasil, aqui chama ordens executivas. Diferentes áreas, além da pandemia, é claro, tem também da economia e muitas para anular decisões do ex-presidente Donald Trump. Então, eu vou te falar da segunda-feira, tá? As 3 que ele tomou ontem. Por exemplo, o Biden voltou a proibir a entrada de cidadãos não americanos, aquilo que a gente falou, vindos do Brasil, da África do Sul e de 27 países europeus. Derrubou o decreto que proibia pessoas transgênero de servir às Forças Armadas. E lançou um programa chamado Buy American, programa que vai impulsionar a fabricação de produtos nacionais por meio de compras do próprio governo. A partir de agora, o governo americano só pode comprar produtos feitos aqui nos Estados Unidos. Então, para você ver esse tom nacionalistas. Não é algo inédito, né? Há 4 anos, quando Donald Trump tomou posse, também ele governou por meio desses decretos, dessas medidas executivas. Esse tipo de ação não precisa do aval do Congresso, né? E serve de orientação para as demais agências do próprio governo. Desde quarta-feira passada, o Biden está usando essas ordens administrativas, por exemplo, para acelerar a produção de vacina, suspender a construção daquele muro da fronteira com o México, recolocar os Estados Unidos no Acordo de Paris, voltar à Organização Mundial da Saúde, permitir novamente a entrada de cidadãos de países muçulmanos, ou seja, tem uma série de ações que estão sendo tomadas. Só lembrando que ontem à noite o processo de impeachment contra Donald Trump, apesar de ter deixado já a presidência, chegou ao Senado. A promessa é que em 2 semanas esse processo será julgado, e isso trava a pauta do Senado, que complica, por exemplo, a aprovação do plano econômico de quase 2 trilhões de dólares, que o Biden está muito na expectativa de que seja aprovado no Congresso americano. Barão, bem rapidinho, homenagens a Kobe Bryant, né? Hoje, 1 ano da morte, parece que faz muito mais, né? Porque a gente teve um 2020 super atribulado. Mas tem homenagem prevista aí nos Estados Unidos? E como é que estão as lembranças? Tem sim, Carla, principalmente em Los Angeles, né, onde ele jogou pelo Lakers, e na NBA. Hoje os jogadores devem fazer homenagens com tênis em referência ao Kobe Bryant. Ele está muito presente ainda em várias jogadas, né, do LeBron James em especial, o grande craque do basquete que ontem arrebentou. O Lakers ganhou do Cleveland, estava pau a pau o jogo, no final o LeBron arrebentou. E assim, ele está muito presente ainda no dia a dia aqui do basquete dos Estados Unidos. Ele é muito lembrado nas rodas de comentários, como tem no Brasil do futebol, aqui tem da NBA. Enfim, é uma marca muito triste para quem gosta de basquete, porque o Kobe Bryant era um cara, além do grande craque em quadra, um cara espetacular, sensacional, e que adorava o Brasil, né? Estava sempre por aí. Tinha uma lembrança muito grande do Oscar, no tempo que o Oscar jogava no basquetebol da Itália, e o pai do Kobe Bryant, né, nessa época também, então ele morou muito tempo na Itália. Enfim, uma tristeza a morte do Kobe Bryant. 1 ano, como você falou, Carlinha, passou muito rápido. Pois é. Ô Barão, um beijo pra você. Mais tarde a gente volta a conversar no Band News Station. Hoje tem o Dr. Álvaro, hein? Muito bem, já às 11 horas da manhã no Band News Station. Beijo, Carla, Ellen. Abraço, Sandro. Bom trabalho pra vocês no Brasil. Valeu. Valeu, Barão. Valeu, Barão.